Jogo de Copa a gente sabe que é no detalhe, né? Obviamente, Atlético e Corinthians são times que têm seus pontos fortes, mas também têm suas fragilidades. E como o Atlético ele chega completamente com um azarão nessa fase da Copa do Brasil, e não tem nenhum problema em falar isso, a gente está falando de um time do meio de tabela da Série B, está entre os 8 melhores da competição de mata-mata mais relevante do futebol brasileiro. É um feito relevante, é algo expressivo. Então, no final das contas, eu sinto que o Atlético ele tem ali a possibilidade de surpreender novamente o futebol brasileiro como um todo, chegar numa semifinal, mas para isso, obviamente, precisa fazer um jogo muito inteligente contra a equipe do Corinthians, precisa fazer um jogo muito certeiro contra a equipe do Corinthians. E se tem algo que é muito característico do trabalho do técnico Dorival Júnior, é a questão de jogar com muita gente no meio. É um técnico que valoriza muito essa concentração de jogadores numa faixa central. Por exemplo, os últimos trabalhos de destaque do Dorival, tanto no Flamengo quanto no São Paulo e agora no Corinthians, ele tem a mesma estrutura tática, que varia entre um losango, em alguns momentos um quadrado, mas com pelo menos 4 jogadores numa faixa central. E a gente tem que entender, no futebol, cada escolha é uma renúncia. O futebol é um esporte de cobertor curto. O futebol é um esporte de você estar tomando decisões a todo momento. E a partir do momento que o Dorival ele opta jogar com muita gente por dentro, ele deixa os lados fragilizados. Ele deixa a faixa lateral do campo desguarnecida e é isso que eu quero mostrar para vocês. O Corinthians ele tem um jogador pela faixa lateral, que são Mateuzinho pelo lado direito, Matheus Bidu pelo lado esquerdo. E eles precisam fazer tanto a função defensiva de lateral, quanto a função ofensiva de chegar da frente. São jogadores muito importantes para o Corinthians não se tornar um time previsível. Então, para ter várias maneiras de atacar, diferentes formas de atacar, o Corinthians precisa que esses jogadores eles subam. O Corinthians precisa que esses laterais sejam presentes na fase ofensiva. E aí que tá. A partir do momento que eles sobem, e a partir do momento que o Corinthians tem um jogador só pelo lado, o Atlético tem uma vantagem e o Atlético tem espaço para explorar. Porque o Atlético, ao invés de um jogador pelo corredor externo, ele tem dois. Ele tem tanto o lateral, no caso contra o Corinthians, deve ser a situação do Léo Derek, deve ser a situação também do Benavides pelo lado direito. E a gente também joga com pontas, com Mendonça e com Luiz Fernando. Então o Atlético tem uma clara vantagem contra o Corinthians numa zona muito importante do jogo, porque a gente entende que a faixa central é de mais disputa, é de mais combatividade, é de intensa competitividade. Então, na faixa central, já é natural você ter dificuldade para gerar situações, já é natural você ter dificuldade para criar lances, já é natural você ser uma equipe fragilizada. Ok, ok. Mas quando você vai para a faixa lateral, que aí você tem um pouquinho mais de espaço para encontrar soluções, o Atlético tem a vantagem. E ao mesmo tempo que o Atlético tem vantagem, o Corinthians tem desvantagem. Por isso que eu falo que tem que ser muito esperto para saber jogar jogo de Copa, ainda mais quando você não é o principal time. E eu trouxe alguns lances para a gente perceber como o Corinthians ele é vulnerável pelo lado, beleza? Eu vou botar aqui na tela, aí a gente vai acompanhando junto e fazendo a leitura dos lances. Eu só não quero que saia som, beleza? Tirei o som aqui. Vambora. Bola longa no jogo contra o Vasco. O Lucas Freitas busca o Nuno Moreira. Olha o Mateuzinho, o Nuno Moreira atacando as costas do jogador do Corinthians. Vai acontecer algo interessante. Confronto direto agora. Mateuzinho chegou, fez a recomposição, beleza. Mas olha o espaço que tem aqui. Cadê alguém para ajudar o Mateuzinho? Ninguém aparece. O Nuno faz o corte. O Coutinho aparece de trás e olha a liberdade que ele tem dentro da área. Volante fechando a faixa central, volante fechando a faixa central, volante fechando a faixa central. O ponta recompondo, mas de qualquer forma fechando a faixa central. Sobra pro... Ponta não, né? Segundo atacante. Sobra pro Coutinho fazer a finalização e quase fazer o gol. Aí logo depois, mais uma vez, bola nas costas do Mateuzinho. O que que acontece? O André Ramalho sai para fazer a cobertura por ali. O jogador do Vasco ganha a jogada. A bola sobra pro Ryan. O Ryan vai finalizar, vai ser uma bola muito perigosa. É que os jogadores do Corinthians eles conseguem
congestionar a situação, impedir que o Ryan tenha uma visão mais clara do lance. Mas olha como o outro lado fica completamente desprotegido. Se o Vasco ele consegue a inversão, se o Vasco consegue a virada para esse lado esquerdo da defesa do Corinthians, a gente claramente tinha uma situação ainda mais óbvia de gol por parte da equipe do Vasco. A bola acaba indo na trave, mas assim, novamente atacando as costas do Mateuzinho. Chama atenção de novo. Olha o Mateuzinho onde tá. Olha como se desenvolve a jogada do gol da vitória do Bahia. A bola chega no Kaique. O Mateuzinho precisa voltar que nem um maluco. O que que acontece? Pênalti. Isso porque ninguém faz a cobertura do Mateuzinho. Fica claro, gente. Fica claro. Aí, ó, novamente. Jogada pelo lado agora da equipe do Palmeiras. O que que acontece? Acontece a dobra. O Carrilho não chega a tempo de pegar esse lateral, porque ele estava mais no corredor central. O Piquerez cruza, bate, rebate, pô, bate a primeira, bate a segunda, quase sai o gol do Giai aqui e o André Ramalho tira em cima da linha. Então fica muito claro como esse lado direito da defesa do Corinthians ele é extremamente vulnerável. E assim, seria a mesma coisa do lado esquerdo, é que coincidentemente eu separei lance só do lado direito. Então, a diferença técnica entre Atlético e Corinthians, ela é pro Corinthians. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu espero que o Odair, ele faça um jogo grande. E a gente precisa que o Odair faça um jogo grande para prestar atenção nesses detalhes. Então, eu sempre acho que o jogo ele acontece majoritariamente pelo meio. Mas se o Atlético quiser ganhar do Corinthians, é só ele explorar dois aspectos. A bola longa nas costas do Mateuzinho e a dobra a partir do momento que a gente consegue fazer esse primeiro jogo de profundidade. Pegou essa bola, segurou essa bola, o jogo vai desenvolver e você vai ter dois jogadores contra um. Tendo dois jogadores contra um, você pode fazer com que o jogo ele aconteça de forma muito mais natural, de forma muito mais fluida, que é uma palavrinha que a gente gosta de repetir aqui tantas e tantas vezes. Beleza, pessoal? Então é isso, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado da análise, entendido como os lados são o caminho pro Atlético alcançar a vitória, né? E assim, é óbvio que o Corinthians tem as armas dele e o Atlético tem a fragilidade deles. Mas o vídeo é na intenção de mostrar que a escolha do Dorival pode ser uma escolha que faça sentido, mas no final das contas é uma escolha que acaba nos vulnerabilizando, acaba nos fragilizando. Podemos dizer assim. Então, que o Atlético crie boas conexões, né? Do Léo Derek com o Luiz Fernando pelo lado esquerdo. O Luiz é um jogador que naturalmente ele vem para uma faixa central virar uma espécie de segundo atacante. Então você deixa todo o corredor pro Léo Derek. Então você dobrando ali em cima do Mateuzinho, a gente pode criar boas situações. E do lado direito, aí você vai ter um Benavides um pouquinho mais construtor para deixar o corredor pro Steven Mendoza. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Eras.